Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Espero que vocês tenham passado uma boa semana. Hoje é sexta-feira, né? O sábado chegando. E eu quero que você, por favor, abra aí o seu livro de gramática, tá, gente? Fizemos uma aula online sobre o emprego da vírgula, aposto e vocativo. Vamos fazer a correção e vamos continuar estudando as conjunções, ok? Então, vou corrigir bem rapidamente, porque essa aula foi dada online. Se você perdeu, aí você pode fazer esse exercício e depois você pode fazer a correção. Emprego da vírgula, aposto e vocativo. Com base nessas informações, que você tem que usar a vírgula no aposto, que é o termo que explica um termo antecedente, e no vocativo, que é o chamamento. Então, vocês vão usar um sinal de pontuação quando necessário para separar o aposto e depois o vocativo na página 86. Como eu falei, vou falar rapidinho porque essa aula já foi dada. Então, coloca aí vírgulas, tá? Na sociedade mineradora, vírgula, há vários profissionais bem-sucedidos, vírgula, como médicos e advogados, vírgula, que tinham bom nível de vida, vírgula, e outros pequenos comerciantes, vírgula, pertencentes a inúmeros ramos, vírgula, como alfaiates e boticários. Essa foi a letra A. Vamos para a letra B. Naquela época, vírgula, houve muitas uniões de casais que eram proibidas pela igreja, vírgula, os chamados concubinatos. Letra C. Simultaneamente à mineração, vírgula, outros produtos estavam sendo extraídos do Brasil, colônia, vírgula, como o açúcar. Letra D. Além do ouro, vírgula, do diamante e do açúcar, vírgula, havia ainda as chamadas drogas do sertão, vírgula, especiarias extraídas do sertão pelas entradas e bandeiras. Letra E agora. Várias cidades foram fundadas nas regiões de mineração, Diamantina, vírgula, Vila Rica, coloca aí, entre parênteses, atual Ouro Preto, Tiradentes, vírgula, Congonhas, vírgula. Letra E. Várias cidades foram fundadas nas regiões de mineração. 2 pontos. Diamantina, vírgula, Vila Rica. Já falei, né? Atual Ouro Preto, vírgula, Tiradentes, vírgula, e Congonhas, vírgula. Letra F. O Tratado de Methuen, vírgula, texto mais reduzido da história diplomática europeia, vírgula, estabelecia que Portugal comprasse para sempre os tecidos ingleses, vírgula, enquanto a Inglaterra só compraria vinho lusitano. No caso aí, ponto. Letra G. Impasses entre colonos e a coroa desencadearam o primeiro conflito ocorrido após a descoberta das fontes auríferas. 2 pontos. A Guerra das Emboabas. Depois o chamamento, página 86, temos aí o vocativo. Mãe, pai, você vai usar vírgula em mãe, vai usar vírgula em pai. Onde vocês estão agora? Letra B. Qual será o tema do próximo capítulo, vírgula, professora Norma? Veja que o título do capítulo, vírgula, Serafim, vírgula, no sumário. Veja o título do capítulo, vírgula, Serafim, vírgula, no sumário do livro. Você já estudou tudo, vírgula, Isabelle? Alice, vírgula, a que horas você chegou? Gostei desse assunto, vírgula, professor Moisés. Estou com dificuldade, vírgula, Pedro, para entender isso. Letra A.
Identifique no texto empregado pelo eu lírico para se dirigir à pessoa com quem fala. Então, minha bela Marília. B. Há um período, nesse trecho há um período que apresenta uma inadequação, isso é, digamos que é um erro na língua portuguesa em relação à pontuação. Então, você vai identificar e fazer a correção necessária. Então, tem aí, ó, o período é minha bela Marília, tudo passa. É necessário você colocar uma vírgula, tá? Porque o termo minha bela Marília é um vocativo. No capítulo 6, nós temos as conjunções, né, que são os conectivos. Já vimos aí esses conectivos. Lembrando que o tema interdisciplinar é o Mercosul. Vamos fazer essa leitura agora. Página 87. Depois vamos um pouquinho para a produção de texto, tá? A atividade será vocês produzirem uma poesia. E é isso. Você já deve ter ouvido falar nas aulas de geografia sobre a América do Sul, não é mesmo? Deve conhecer, portanto, a história do Mercosul, o Mercado Comum do Sul. O Mercosul teve seu processo de formação iniciado em 1985 e, com o Tratado de Assunção, assinado em 1991, entrou em vigor. Hoje participam desse bloco econômico todos os países da América do Sul, seja como Estado parte, seja como Estado associado. E você saberia responder qual é o objetivo do Mercosul? Com que finalidade esses países se uniram em uma rede de apoio? Na verdade, a intenção aqui é se apoiar mutuamente. Assim, essas nações negociam e estabelecem conectivos legais entre si. A rede constrói uma integração e, mais além, uma unidade. Chegamos onde queríamos. Também o texto se constrói a partir de redes de apoio. Nos textos é preciso que se estabeleçam relações de integração em nome de uma unidade que garanta a informação. Você já deve ter percebido que um bom texto não é um amontoado de frases. Quando escrevemos ou até mesmo enquanto falamos, construímos, ainda que inconscientemente, inúmeros elos que vão integrando e modelando o que queremos expressar ou informar. Esses elos são chamados de conectivos. Esses conectivos, na maioria deles, são chamados de conjunções. Olha aí, ó, já está dizendo. A conjunção é um dos principais conectivos que podemos utilizar para proporcionar a unidade do texto. Então, essas conjunções vão ligar termos. Estão aí explícitas, ó, e estão em negrito. I. A principal finalidade do Mercosul é consolidar a integração política, econômica e social entre os países da América do Sul. O ano de 2012 foi marcado pelo ingresso definitivo da Venezuela e pela assinatura do protocolo de adesão da Bolívia. Tá? E temos aí a conjunção I, que é chamada de conjunção aditiva, da ideia de adição. Como você pode perceber, a palavra I faz uma conexão, por isso que são chamados de conectivos. Eles fazem conexões entre os períodos e não palavras, tá, gente? Quem faz conexão entre palavras são as preposições. Estamos trabalhando com as conjunções. Elas ligam termos, tá? Então, tem aí, ó, os cidadãos dos estados partes e dos estados associados do Mercosul não precisam de passaporte ou visto para circular pela região, bastando a carteira de identidade nacional ou outro documento considerado válido. Então, temos aí ou
de alternância. Nesse outro aqui temos o mas, que você pode trocar por todavia, contudo e porém. Para os que concebem a história como uma disputa, o atraso e a miséria da América Latina são o resultado de seu fracasso. Perdemos, outros ganharam, mas acontece que aqueles que ganharam, ganharam graças ao que nós perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Você percebe que são dois termos bem grandes, né? São dois termos bem intensos. E esse mais está ligando, fazendo a conexão desses dois períodos aí bem longos. Então, o que são conjunções? São palavras invariáveis, isto é, você não vai ter o plural, o singular, você não vai ter feminino e masculino, tá? Elas não variam. Que conectam termos semelhantes, orações ou ideias, não palavras, só as palavras. Então, vamos aí para o período composto. Então, temos aí, os períodos se classificam de duas formas. Temos o simples, composto, e que vai dar aí margem para o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Tá? Então, simples apresentam apenas um verbo. Eu estou na página 90. Ok, gente? A América do Sul possui 400 milhões de habitantes. Tá? Então, possui está aí no verbo possuir no passado, né? A América do Sul possui, ou no presente, 400 milhões de habitantes. Então, só tem um verbo, então nós só temos um período simples. Agora, o composto apresentam mais de um verbo. Estão aí, negrito, ó. São, pois, são e estar, tá? Pois não é verbo. Todos os países da América do Sul são considerados relativamente pobres, pois, aí nesse caso, é a conjunção, tá? Pois é a conjunção. Pois a grande fatia do bolo está nas mãos de uma minoria. Período simples, um verbo apenas. Período composto, mais de um verbo. Aí nós temos dois, são, o verbo ser e o verbo estar. Então, nesse período composto, as orações são independentes, certo? Uma das outras. Assim, a conjunção pois coordena essas orações. Por isso que nós chamamos de período composto por coordenação. Ela vai apenas coordenar, tá? Porque elas são independentes. Já no período de subordinação, não. Tem a OP, que é a oração principal, digamos que ela é mais importante, e temos a subordinada que está abaixo dela. Tá? Vamos estudar nos próximos capítulos, tá? Então, para casa, eu vou passar a página 4 do 9, a página 93 apenas do livro de gramática, certo, oitavo ano? Agora nós vamos para o livro de gêneros, aquele livro fininho. Não posso mostrar aqui porque o meu é colado com o livro grosso. Então vamos agora, hora de produzir. Gêneros, leitura e análise, página 62 do seu livro de gêneros. Na linguagem poética, a seleção cuidadosa e a posição das palavras no verso
com a intenção de se transmitir uma ideia, contribuem bastante para a beleza do poema. Como eu falei, tem gente que não gosta, né? Especialmente os meninos, não sei porquê. Alguns não gostam de poema e poesia, porque acham que só se fala de amor, é uma coisa melosa, mas você pode fazer a poesia com qualquer coisa que você tiver, com qualquer assunto, até com uma bola, com palito, qualquer coisa. Por essa razão, fala-se que a poesia está em tudo e em todos os lugares. Basta apenas saber percebê-la e transformá-la em linguagem. É interessante notar que as palavras sugestivas como essas, muitas vezes funcionam como mote. Mote é chamado de tema para a produção poética. Assim, escrevemos um poema sobre a